Amém. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de todos meus amigos e irmãos em Jesus. Eu quero trazer uma mensagem de ano novo para todos os irmãos que crêem numa vida e no futuro melhor. Você vai entrar o ano de 2019 dentro dessa palavra de Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Que diz assim, a unidade cristã na luta. Irmão, se nós não tiver a unidade cristã na luta, desista de lutar. Não tente mais nada. Espere só Jesus te levar. Porque nós cristãos estamos dando murro em ponta de faca. Porque não vivemos uma unidade da luta cristã. Que diz assim, vivei acima de tudo. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouço-lhe tocante a vós outros, que estáis firme em um só espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé evangélica. Amém? Cristãos têm que viver unidos na sua fé, num só espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé evangélica, em que em nada estáis intimidados pelo adversário ou pelos adversários, pois os que é para eles, ou que é para eles, prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Irmão, a palavra do Senhor diz aqui que não basta apenas eu crer em Jesus, mas eu tenho a graça de padecer por Jesus. O que é padecer? Sofrer por Jesus. E muitos de você que nos assiste agora não quer padecer por Jesus. Por que não quer padecer por Jesus? Porque não vive em um só espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé cristã, pela fé evangélica. Então, hoje, muitos dos irmãos não querem viver como se fosse um só espírito, uma só fé, lutando pela fé cristã. Eu fico admirado, eu ver tantos irmãos dizer que é cristão, mas vive uma vida dividida até entre irmãos de sangue. Vive uma vida dividida até com os próprios irmãos de sangue. Irmão, fé cristã tem que ser, é obrigado ser um só espírito, uma só alma, lutando junto por uma fé cristã. E outra coisa, aqui no versículo 29 de Filipenses 1, diz assim, porque vos foi concedida
a graça de padeceres por Cristo. A graça de padecer por Cristo foi concedida a mim, a você, a nós que é cristão. Não estou falando apenas de ser um crente, um evangélico, não. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de credes nele. Irmão, para você ser filho de Deus, na pessoa do Senhor Jesus, não basta apenas você crer nele. É preciso você ter a graça de padecer por Cristo. Não estou falando que padecer por Cristo é você aceitar a doença, aceitar a miséria, não. Mas amar o seu irmão. Irmão, eu fico admirado. Eu fico admirado, pastores preocupados com suas devidas igrejas e deixando seus irmãos, seus pais, suas mães, né? Eu estou falando separadamente, pais, estou falando pais no masculino e mães do feminino. Quando diz pais, se resume pai e mãe. Mas eu quero explicar claramente o que eu estou dizendo. Eu fico admirado, os pastores cuidando de igrejas, esquecendo do seu pai, esquecendo da sua mãe, esquecendo dos seus irmãos, esquecendo das suas irmãs, esquecendo dos seus tios, das suas tias, dos seus primos, das suas primas, dos seus avós, das suas avós. Cadê o Evangelho de Cristo? Ei, você que anda à procura de bênçãos na sua vida e não quer padecer por Cristo, você ainda não é um cristão. Será que você, como está escrito em Filipenses 1:29, porque vos foi concedida, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo. Irmão, padecer por Cristo é uma graça. Padecer por Cristo é uma dádiva. Padecer por Cristo é um presente. Padecer por Cristo é um privilégio. Padecer por Cristo é uma honra. Missionário, Francinaldo, Salviano, o que é padecer por Cristo? É você amar os seus inimigos. É você amar aqueles que te odeiam. É você se esvaziar da soberba, da arrogância. É você se esvaziar da soberba, do orgulho, da prepotência, do eu sou, eu posso, eu faço, eu desfaço. Você não faz nada, irmão. Você não desfaz nada se Deus não tiver na sua vida. Jesus falou para Herodes, ou para Pilatos, né, melhor dizendo, para Pilatos: nem o poder é lhe dado se lá do alto não for lhe concedido. Nem o poder é lhe dado se lá do alto não for concedido pelo nosso Deus, pelo meu Pai que está nas alturas, pelo meu Pai que está no céu. Irmão, e outra coisa, se nós estiver dividido, nós não vamos vencer no Evangelho. Hoje tem pregadores divididos, tentando derrubar o outro. Escute: estais firme em um só Espírito, com uma só alma, em um só Espírito, como uma só alma. O que é só Espírito, uma só alma? O mesmo pensamento, o mesmo desejo, o mesmo sentimento, lutando junto e não dividido. Jesus disse: casa dividida não subsiste, casa dividida não prevalece. Irmão, não se engane. Ser crente, ser evangélico, não é ser cristão. Qualquer crente, qualquer pessoa que crê em alguma crença é crente. Qualquer evangélico que evangeliza para alguém é um evangélico. Existem dois evangelhos, o de Cristo e o do diabo. Que é evangelho? Boas novas, notícia
levar a missão. Existem vários tipos de missão. O muçulmano tem sua missão, o católico tem sua missão, o espírita tem sua missão. Ou seja, a missão é levar o conhecimento a alguém. Isso é o evangelho. Agora, ser cristão é ter parte com Cristo. Por exemplo, se alguém sai ali e vai falar do espiritismo, ele é um evangelista do espiritismo. E evangelista vem do verbo evangelho. O católico que fala de santo A, santo B, santo C, ele é um evangelista. E evangelista vem do verbo evangelho. Se o espírita, o candomblé vai lá e fala do candomblé, ele está evangelizando para a sua religião. Ele está sendo evangelista. E o evangelista vem do verbo de quê? Do evangelho. O crente vem do verbo de crer. Tem uns que crê em santo A, santo B, e várias as coisas. Agora, cristão é aquele que tem parte com Cristo. Então, ei, você que está me assistindo agora, não basta apenas você crer nos milagres de Jesus. É preciso você receber a graça de padecer por Jesus. Esta é a mensagem de ano novo. É a mensagem que você tem que entrar o ano novo e passar o ano novo, o 2019, focado à unidade cristã na luta. Cristã, não está falando a unidade evangélica, né? Apesar que aqui embaixo fala lutando junto pela fé evangélica. Mas essa fé evangélica é a fé cristã. Não queira subir no ombro do seu irmão para ser visto, porque você vai cair. Você vai tropeçar e vai se acabar. E talvez não vai voltar mais a se levantar. Pastor, não cuide dos ovos de fora para depois cuidar da sua família. Primeiramente da sua família. A palavra do Senhor diz: aqueles que não cuidam dos seus é pior do que um descrente e tem negado a fé. Você pode falar bonitinho no seu altar, pregando para multidões, e sua família esquecida em outra cidade, em outro estado, em outro país, eu não sei, às vezes abandonado lá no subúrbio, lá na roça, e você em cima do altar, levando Jesus, entre aspas, para pessoas que não é da sua família, não sou contra, mas também você não pode deixar sua família abandonada, jogada para as bestas feras do campo. Não faça isso. Você vai pagar severamente. Você vai pagar doidamente, dolorosamente para Jesus. Ou no futuro, ou no porvir, né? Ou no presente. Cuidado. Que Deus abençoe e receba de Deus a graça de padecer por Jesus. Padecer por Jesus não tem nada a ver com pobreza, com doença, não. É renunciar. Riqueza pode vir dentro dos planos, na hora e na vontade de Deus. A palavra do Senhor diz: não se preocupe com o dia de amanhã. Se preocupe com sua família, depois se preocupe com aqueles que não são da sua família. Se preocupe com a sua família, que é a sua primeira igreja. Depois se preocupe com a sua igreja, que você congrega, que você arrebanha, que você cuida. Que Deus abençoe e todos fiquem na santa paz.